Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês, no nosso segundo dia da jornada do Bolo Vulcão. Bom, vamos relembrar um pouquinho o que nós falamos ontem, na nossa aula de ontem. Nós falamos sobre os utensílios, sobre os equipamentos, os tipos de massas, os modos de preparo das massas. Então, hoje nós vamos começar a entender a receita. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que pensar. Eu tenho que me organizar e pensar qual receita que eu vou fazer. Essa de hoje, nós vamos trabalhar com uma receita do bolo Oreo. É uma massa para o bolo vulcão, então como eu expliquei para vocês ontem, que existem os métodos de preparo para essa massa de hoje, que eu vou preparar um bolo vulcão. O meu bolo vulcão vai receber uma camada generosa de recheio. O que eu preciso? Preciso de uma massa estruturada. Então, entre aquelas massas que nós falamos ontem, eu preciso trabalhar uma massa que tenha mais estrutura, então eu vou pelo método direto. Então é aquele método que eu vou trabalhar lá no liquidificador. Eu não preciso, para fazer essa massa, eu não preciso de batedeira, apenas o liquidificador. Então, tudo separadinho, os utensílios, é muito importante, fazer o checklist. Eu tenho todos os utensílios à disposição. Eu vou pensar nos ingredientes da minha massa. Pensar em fazer uma mise en place. O que é uma mise en place? A mise en place nada mais é do que você separar todos os ingredientes da sua receita. E por que eu tenho que fazer a tal da mise en place? Não vou correr o risco de esquecer nenhum ingrediente. Já aconteceu com você de estar preparando o bolo e falar esqueci, eu não tenho fermento, ou eu não tenho açúcar suficiente, Então, por isso, tão importante a mise en place. É você separar todos os seus ingredientes, Separa tudo. Muito importante você ter uma balancinha. Olha, a balancinha dessa tem um custo tão baixo. Isso aqui não vai ser um empecilho para você começar, Com R$20 você consegue comprar uma balancinha assim, porque ela é muito importante, Porque nós vamos padronizar as nossas receitas tudo por peso. Não dá para medir por xícara, eu tenho que pensar grande, eu tenho que pensar que eu vou trabalhar para vender, produzir muito, tem que manter o padrão, porque o cliente que vai comprar hoje, gostou do seu bolo, amanhã ele quer um bolo igual. E para que eu consiga essa padronização, eu preciso de uma balança. Porque hoje eu meço uma xícara, amanhã a xícara de um outro fabricante tem diferença no tamanho. Então vai interferir na sua receita. Confeitaria não é que seja difícil, mas a confeitaria ela é precisa. Você precisa padronizar, pesar, medir tudo certinho. Então invista numa balancinha para você conseguir fazer sua mise en place, com excelência, para ficar tudo redondinho aí, para não dar nada de errado. Porque para a massa de um bolo, o simples fato de você colocar um ovo gelado, você já atrapalha o resultado da sua massa. Qualquer ingrediente gelado, vai manteiga, tudo temperatura ambiente, Assim, nada gelado ou quente nesse tipo de massa. Existem massas que vão leite quente, por exemplo, mas não é o caso dessa, Então, quando você pensa em fazer a sua mise en place, é isso, é você se organizar, separar todos os seus ingredientes para que você consiga fazer a receita certinho. Nada de medir por olho, eu faço, a minha mãe faz assim, sempre deu certo, e vai e coloca um tanto de farinha, um tanto de açúcar. Não funciona assim. Você quer trabalhar de forma profissional, você tem que padronizar, Assim, os seus clientes vão ficar satisfeitos. Comprou um bolo hoje, está de um jeito, amanhã estará do mesmo jeito, certinho? Então nós vamos passar para a nossa mise en place e você vai entender melhor na prática o que é, como fazer e a ordem dela, que é muito importante também. Então eu tenho aqui a minha mise en place, Vamos entender melhor então agora na prática o que é a mise en place. Eu tenho aqui todos os meus ingredientes. Então eu me adiantei, já utilizei minha balancinha, já pesei tudo, deixei tudo separadinho, Para eu explicar melhor para vocês. Eu tenho aqui 3 ovos, Muito importante, como eu já comentei com vocês, que esses ovos não estejam gelados, Que vai atrapalhar o resultado final da sua receita. Tenho aqui 240 gramas de açúcar refinado. Posso utilizar o açúcar cristal? Pode.
Só que o açúcar cristal, ele dá uma crosta maior, aquela casquinha por cima ali do seu bolo, tá? Então assim, se você não tem próximo aí da sua região, ou não tá fácil, um dia você vai fazer, não tem em casa o açúcar refinado, bate ele no liquidificador, tá? Para ele estar mais fininho, porque aí ajuda na sua receita, tá? Então eu tenho aqui 240 gramas de açúcar refinado, tá? Posso estar utilizando o açúcar mascavo? Nessa receita aqui eu não aconselho, tá? Se fosse para fazer uma receita de chocolate, beleza, tá? Mas para uma receita como essa aqui, que nós vamos utilizar o leite em pó, uma receita clarinha, o açúcar mascavo ele ia interferir na cor e até mesmo no sabor. Agora, se fosse de chocolate, perfeito, pode substituir o açúcar pelo açúcar mascavo ou demerara. Tenho aqui 240 ml de leite, que também não pode estar gelado, certo? Tenho aqui 50 ml de óleo. Quero chamar a atenção de vocês em relação ao óleo, tá? Muito importante você estar utilizando um óleo que não seja óleo de soja, tá? Por quê? Poder usar? Pode. Só que o óleo de soja vai trazer um sabor, nem tanto sabor esquece, mas em questão de aroma, tá? Você vai conseguir perceber no cheiro do seu bolo um aroma diferente, entendeu? Quando a gente utiliza o óleo de soja. Então dê preferência para um óleo de canola, um óleo de milho, tá? É melhor do que o óleo de soja. O óleo de soja vai te deixar esse cheirinho meio que desagradável no seu bolo. Então aqui eu tenho 50 ml de óleo. O que acontece? Por que eu coloquei nessa ordem? Tá? Porque é nessa ordem que eu vou levar para o liquidificador, certo? Primeiro eu bato os ovos com açúcar, o leite. Bato bastante isso daqui para depois vir com os outros ingredientes. Por que eu não coloco o óleo junto? Eu já vi muita gente fazer, é muito comum as pessoas fazerem bolo, por exemplo, de cenoura, que é esse mesmo método que nós vamos fazer hoje, que é o método direto, né? Onde eu vou colocar todos os líquidos no liquidificador, bater e depois eu venho com os secos. Tá. Aí a pessoa vai e coloca o óleo no liquidificador nesse primeiro momento. Se o seu liquidificador for um liquidificador mais potente, no processo de bater bastante, ele vai aquecer o seu óleo e aí acontece de solar o seu bolo. Tá? Então, o óleo ele precisa ser agregado na receita, ele precisa misturar bem, mas ele não precisa bater tanto junto com os ovos e o açúcar. Então, é legal você bater bastante o açúcar para que ele se dissolva bem junto com os ovos e com o leite. Deixa o óleo mais para o finalzinho. Então, bateu isso aqui bastante, depois você vem com o óleo. Então tá, essa parte dos líquidos foram, tá? Você pode pegar os secos e começar a colocar no seu liquidificador numa velocidade menor. Por quê? Porque o primeiro dos secos é o amido de milho com a farinha. Eu já até coloquei o amido aqui dentro junto, tá? Mais 20 gramas de amido de milho, junto com a farinha de trigo. Então, a farinha de trigo, quando ela é batida por muito tempo, ela desenvolve o glúten. Na receita que a gente faz aí de pão, de rosca, você precisa sovar, para quê? Para desenvolver o glúten e melhorar o produto. Aqui no bolo não funciona assim. Eu não posso bater essa farinha e deixar desenvolver o glúten. Porque se eu desenvolver esse glúten, o meu bolo vai solar. Tá? Então assim, às vezes a pessoa fala, eu não sei fazer nem um bolo de caixinha. É porque às vezes a pessoa não entende desses passos, o método que está fazendo e bate, acha que quanto mais bater melhor. Quanto mais bater melhor, os ovos. A farinha não. Tá? Então quando eu entro com a minha farinha, aí ou eu vou misturando devagar, só pulsando o liquidificador. Eu particularmente prefiro tirar, mas tem gente que não gosta, por quê? Vai sujar mais utensílios, Eu bato essa parte líquida, despejo num bowl maior e venho com os secos agregando com o meu fouet. Eu prefiro assim, tá? Do que ficar colocando os ingredientes secos dentro do liquidificador. Então, misturei aqui amido de milho, farinha de trigo, leite em pó, deu aquela misturada, é só para ficar homogêneo, não é para bater muito, tá? Por último, o que entra por último? Fermento em pó, Porque o fermento em pó, se eu bater ele por muito tempo no liquidificador, ele vai perder parte da sua ação, Dali no bolo. Não faz sentido você ficar batendo ele vai perder, A ação dele não vai ter resultado. Então eu vou deixar ele por último, Dar só a misturada
E como essa nossa receita, tá? É um bolo de Oreo, eu estou falando Oreo, mas você pode estar utilizando em um outro biscoito, tipo negresco, um outro biscoito assim. Aqui eu estou utilizando, né? Ele tem que estar assim trituradinho, e eu já compro ele assim, nas lojas de confeitaria você encontra, tá? Ele já sem o recheio, porque quando você compra a bolacha, o Oreo ou o negresco, e vai tirar o recheio para utilizar, porque a gente utiliza só o biscoito. Aí você tem o trabalho de tirar o recheio, quebrar, então assim, a gente já consegue nas lojas de confeitaria comprar assim, tá? Então, isso daqui é pra quê? É como se você estivesse fazendo um bolo de flocos, assim, colocasse os granulados de chocolate, tipo aquele famoso bolo formigueiro, né? É isso, é só para misturar, eu não posso bater, se bater vai perder o efeito. O que eu quero nessa massa de Oreo? Qual que é o diferencial dela? Eu quero ver os pedacinhos, né, do biscoito lá dentro da minha massa, certo? Então eu não posso bater. Isso aqui eu vou agregar no final junto com o fermento, certinho? Então, gente, aqui está a minha mise en place. Seguindo essa ordem, tá? Se você seguir direitinho, pesar direitinho, bater, ver o que o ingrediente, né, qual é o momento que entra esse ingrediente, tudo isso vai fazer diferença no seu bolo, tá? Então, assim, confeitaria é isso. Muito amor, muito cuidado, tá? Prestando atenção, não vai fazer as coisas de qualquer jeito. Por quê? Desde o início eu estou falando, para quem é esse curso? Esse curso é para quem quer ter um diferencial, tá? Um diferencial. Não vou fazer só para casa. A sua família é especial, você tem que fazer o melhor para sua família. Então, faça com carinho. O que é o carinho? É ter esse cuidado, tá? De fazer tudo, né, de forma organizada, para você ter um resultado legal. Você ter um diferencial, o seu bolo vai ser o melhor bolo vulcão. Porque a proposta nossa, nessa jornada, é te trazer um bolo vulcão especial. Não é um bolo vulcão qualquer, tá? Então eu quero você feliz, vendendo seus bolos, ou aí presenteando a sua família. Não sei qual que é o seu objetivo. O meu objetivo é te ensinar a fazer o melhor. Certinho? Então tá, aqui tá a mise en place. O que nós vamos ver amanhã? Amanhã nós vamos fazer o bolo, a nossa receita, o passo a passo, tá? E vai chegar no seu e-mail a lista com os ingredientes. Por quê? Porque amanhã, quando você começar a ver a aula, de repente você quer fazer em tempo real ali. Eu estou fazendo, você quer fazer também o seu. Então você já vai estar com a lista de ingredientes para você providenciar esses ingredientes para a aula de amanhã, certo? Então, faça as suas compras. Não quero fazer, eu quero ver primeiro com calma. Tudo bem, tá? Mas vai chegar para você no seu e-mail, tá? A lista dos ingredientes e o link para você acessar amanhã às 8 da manhã. Você terá o link do seu e-mail para você começar a colocar a mão na massa e preparar o melhor bolo vulcão. Bom, mise en place pronta, mise en place da massa. Então, na aula de amanhã nós faremos recheio, cobertura, tá? Porque você deve estar se perguntando, por que esse bolo vulcão é um bolo vulcão especial? Vai vir muita coisa legal por aí. Corte diferenciado, recheio e cobertura, tá? Não é simplesmente jogar um monte de brigadeiro lá no meio, não, certo? Então, faremos um recheio de Oreo, tá? A cobertura de Oreo e um recheio de mousse de leite ninho, tá? Uma mousse bem gostosa. E por que nós estamos fazendo esse recheio? Porque tem tudo a ver com essa massa, né? Então, assim, mousse de leite ninho que combina bastante, que eu fiz a massa, coloquei o leite ninho na massa, e a cobertura de Oreo, que eu estou utilizando o Oreo também na massa, certo? Então, essa aí, amanhã a gente faz a mise en place detalhada do recheio, e aí a gente finaliza esse bolo na nossa terceira aula da nossa jornada, certo? Bom, se você tem interesse de ir além, tá? Eu achei maravilhoso esse bolo, ficou muito legal esse recheio, mas eu queria fazer outro tipo. Bom, nós temos um curso bem completo, com outros recheios, outros tipos de massa, coberturas, e aí esse é um curso bem completo, tá? Então, aguarde que depois que a gente finalizar aí o nosso bolo, você vê que ele realmente é especial, eu explico melhor aí como que será esse curso, qual que é o conteúdo dele. Bom, então até a próxima aula, tá? Chegará aí no seu e-mail a lista dos ingredientes e o link para você acessar amanhã às 8 da manhã a nossa terceira aula. Espero que vocês tenham gostado.